e vamos fazer uma pequena reflexão sobre o evangelho que nós ouvimos de hoje, que é um evangelho retirado do evangelista Lucas, ok? É uma construção desse evangelista, que nos fala sobre a importância de uma figura que dentro do cristianismo desperta paixões e também desperta ódios, que é a figura de Maria, não é? Quando nós vamos falar assim de Maria, nós acabamos ficando numa saia justa sempre, nós quanto padres. E eu particularmente, padre aqui da nossa comunidade, eu procuro sempre ter uma visão bastante ponderada em relação a Maria, porque sei que é uma figura que dentro do próprio cristianismo é muito controversa, e vocês sabem do que eu estou falando. Penso que todo mundo aqui veio de berço católico, não é? Então nós aprendemos a ter determinada visão sobre essa figura, Maria, mãe de Jesus, e os nossos irmãos protestantes têm outra visão em relação a Maria, ok? Padre, qual deve ser a nossa? A humanidade é livre, não é? Nós respeitamos a sensibilidade de cada um no que se acredita. Mas eu particularmente gosto de seguir uma máxima aristotélica, lá do Aristóteles, lá de 2500 anos atrás, que diz que, para tudo na vida, se nós quisermos chegar mais próximos da verdade, ele não diz que é a verdade, mas se nós queremos chegar mais próximo da verdade, nós devemos sempre buscar o equilíbrio, ou o que ele chamava de justa medida. Por quê? Porque a verdade não pode estar nos extremos. Então, em relação a muitas coisas que competem ao cristianismo, e a Maria especificamente, o que nós temos são opiniões extremadas em relação a ela. Muito mais, acredito eu, do que até em relação ao próprio Jesus Cristo. Não é isso? Quando se fala de Maria, você tem ânimos aflorados, ok? E aqui eu vou trazer para a gente uma reflexão ponderada. Qual deveria ser a ponderação em relação a essa figura bíblica, a mãe de Jesus? Então eu vou pontuar duas críticas. Vou pontuar uma crítica à forma como o catolicismo encara Maria, e também vou pontuar uma crítica em relação à forma como o protestantismo encara Maria. Porque, ao meu ver, são duas considerações extremas que não nos levam a lugar nenhum a não ser intolerância religiosa. Ok? Primeiro ponto. A opinião dos católicos em relação a Maria. Não vou generalizar, ok? Mas a grande maioria dos católicos, nossos irmãos católicos. A Igreja Católica Apostólica Romana fez de Maria uma deusa, não é isso? Então a Igreja Católica, ela endeusou a figura de Maria. Por que isso aconteceu? Isso diz respeito aos evangelhos? Maria é uma deusa nos evangelhos? Não. Maria nos evangelhos é só a mãe de Jesus. Se é que nós podemos dizer só, não é? Mas Maria nos evangelhos é a mãe biológica de Jesus, aquela mulher que criou, que o educou, e que com certeza colocou Jesus no caminho de Deus. Porque nós aqui na Humanidade Livre queremos pensar que Jesus é um ser humano. Porque para nós, ser humano e só não são duas coisas que combinam. Dizer, mas foi só um ser humano? Não. Ser humano é algo muito grande. Ser humano nos coloca em outro patamar. O fato de sermos seres humanos. Então dizer, padre, mas Jesus foi só um ser humano? Olha, se nós conseguirmos ser metade do ser humano que ele foi, já é muito boa coisa. Não é isso? Então não é ser só ser humano. É ser humano. Jesus foi um ser humano. Não é isso? Um espelho do que é ser humano. Um espelho de humanidade. E eu sempre costumo dizer que Jesus não é o Deus que se fez carne, porque isso é impossível, gente. Deus é mistério. Deus nunca vai ser compreensível à nossa razão. Jesus não é o Deus que se fez homem. É o homem que de tão homem, é o ser humano que de tão humano se fez Deus. É diferente. E nos ensina que se nós também aprendermos a sermos seres humanos, nós também nos divinizaremos. Ou seja, nós conseguimos alcançar um patamar de divindade através da minha humanidade. O único caminho para alcançar Deus e Jesus é o amor ao próximo. Ponto final. Ok? Isso é evangelho. Isso não é opinião. Isso é evangelho. Ok? Só que com o passar do tempo,
Passados-se 300 anos que Jesus passou por aqui, pregando essa mensagem tão simples. Jesus não fundou religião nenhuma, não é isso? E nós estamos assim carecas de dizer isso, o Padre Beto mais do que eu, não é? Estamos carecas de dizer isso, que Jesus não fundou igreja nenhuma. Mas 300 anos depois que Jesus passou por aqui, surgiu a primeira religião em nome de Jesus, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que tem esse nome, gente? Tudo isso para a gente poder entender Maria, ok? A Igreja Católica Apostólica Romana tem esse nome porque ela foi uma igreja imperial, ela foi a igreja oficial do Império Romano a partir do século IV. Quando um imperador romano percebeu que a única forma de se unir o império, ou reunificar o império, que àquela altura estava em frangalhos, fragmentado, era fazer com que o povo acreditasse numa mesma coisa. Quando eu tenho um povo que tem uma mesma crença, é fácil do quê? Manipulá-lo. Então Constantino tem uma sacada política fantástica de fazer com que o povo acredite tudo numa mesma coisa. E aí então ele pega uma crença que estava sendo difundida entre o povo, que era o cristianismo nascente. O cristianismo sempre foi algo difundido entre o povo. Por quê? Porque a mensagem de Jesus soa muito audível ao povo. O povo que sofre. Portanto, era no início do cristianismo. O cristianismo era uma religião muito famosa entre o povo, não entre os poderosos. Não era interessante. E aí então Constantino, sabendo disso, fala: opa, vamos pegar a crença que está se disseminando pelo povo e vamos transformar isso numa religião. E aí então Constantino cria a Igreja Católica Apostólica Romana. E agora todo o povo do Império Romano é obrigado a acreditar que tal Jesus Cristo é Deus. Só que tem um probleminha aí. O povo está acostumado, naquela altura, a acreditar em quê? Em vários deuses, não era isso? Era um politeísmo. Então todos nós sabemos que lá no Império Romano, antes de Constantino, o povo acreditava em vários deuses. O deus da água, o deus do fogo, o deus da lua, o deus da floresta, enfim, tudo era deus naquela época, né? E cada um desses deuses tinha o quê? Uma mãe. Não é isso? E lá no Império Romano, lá no paganismo, como nós chamamos, o que é o paganismo? É a crença em vários deuses. Lá no paganismo romano, as deusas que eram mães tinham uma afeição do povo. E o povo construía santuários a essas deusas mães, ok? Tornavam essas deusas mães virgens, porque para o paganismo a virgindade era uma qualidade. Não à toa, na antiguidade, sacrificavam virgens aos deuses. Nada é à toa. Ou seja, então pensava-se que a virgindade era uma qualidade, e a partir do momento que eu divinizo alguém, automaticamente a mãe desse alguém se torna virgem e deusa. Não sei se eu me fiz entender. Exemplo, Alexandre o Grande. Ninguém duvida que Alexandre o Grande tenha existido. Aliás, Alexandria foi um dos maiores impérios da antiguidade. Alexandre o Grande foi divinizado pelo povo. Se você vai ver a história de Alexandre, diz que ele nasceu de uma virgem. Isso é elaboração do povo. Ok? Hoje, no século XXI, ser virgem ou não agrega nem desagrega nada a ninguém. Isso tem um porquê histórico de ser assim. Então, dizer que Maria é virgem e endeusá-la foi uma jogada que a igreja teve que fazer para o povo não estranhar tanto, entendeu? Ora, nós já adoramos aqui as deusas dos nossos santuários e agora nós somos obrigados a acreditar que Jesus é o único Deus? Sim, mas ele tem uma mãe. E essa mãe quem é, segundo os evangelhos? Maria. Então Maria foi divinizada. Por que nós temos santuários em honra a Nossa Senhora? Qual é a raiz disso? As religiões pagãs que idolatravam a mãe das divindades. Só isso. Então qual é o grande erro do catolicismo em relação a Maria? Endeusá-la. Fazer dela um objeto de devoção popular que infelizmente leva as pessoas a praticar atos que são totalmente contrários ao que Jesus diz nos evangelhos. E aqui eu não estou julgando a fé de quem acredita na mãe de Jesus, porque a fé é uma questão muito particular. Nós devemos respeitar.
Mas é obrigação minha, enquanto padre, dizer que você não deve peregrinar para santuários em busca de milagres e sacrificar o seu próprio corpo, como nós vemos acontecer, não é? Quem aqui já visitou a Basílica de Aparecida do Norte sabe o que eu estou dizendo. E uma vez que nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e nós nos deparamos com cenas de pessoas que se rastejam naquela passarela, não tem como você não ficar revoltado com isso. Eu conheci a Aparecida do Norte quando ainda estava na Igreja Católica enquanto seminarista. E eu jurei para mim mesmo que lá não voltava. Não pela santa, não pela fé na santa, mas com a forma como os dirigentes da religião deixam que as pessoas pratiquem aquilo. Não tem nada a ver com o Evangelho isso. Jesus vai dizer que Deus não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia de Jesus. Deus quer o coração do ser humano, não é nem o seu dinheiro e nem que nós sacrifiquemos a nossa saúde pensando que assim Deus vai retribuir a gente. Isso é paganismo, isso é uma crença muito antiga, não tem nada de boa notícia nisso aí. Acreditar num Deus que se satisfaz com sangue. Não, gente. Ok? Então esse é o erro dos nossos irmãos católicos em relação a Maria. Endeusá-la, de tal maneira a fazer com que o povo se sacrifique em honra a ela. Errado. Qual é a visão, qual é o erro dos nossos irmãos protestantes em relação a Maria? É a intolerância. É dizer, padre, mas se é errado, se o senhor está pontuando que isso é errado, por que nós não devemos condenar isso? Tudo bem, mas há formas de se fazer isso. E o que nós percebemos muitas vezes também, não generalizando, é uma intolerância. Então não é raro ver pessoas que têm assim posturas extremistas de dizer o seguinte: olha, quebra todas as imagens que você tem na sua casa, porque aquilo é coisa do diabo. Ora, isso é não ter uma sensibilidade para entender a fé do povo. Posso criticar quem permite, eu ensino o povo a fazer isso, mas jamais criticar ou condenar a fé do povo simples. Não é? Minha avó, por exemplo, até hoje ela põe lá o cafezinho dela para a imagem de São Benedito. Não é? E ela acredita que São Benedito toma um café. Vai lá eu dizer o contrário. Não é? Mas eu entendo. Por quê, gente? Porque psicologicamente falando, quando nós falamos, por exemplo, em Maria, Maria é um arquétipo da nossa própria mãe. Por isso que as pessoas são tão devotas e apegadas a Maria. Porque ela acaba servindo como um arquétipo da nossa própria mãe. E quem é que gosta que fale mal da mãe da gente? Não é isso? Então, se eu que sou um pecador, se eu que erro, entendo isso, quanto mais Deus que é amor, que é bondade. Não é isso? Deus entende a fé do povo. A fé do povo simples. Aquela fé que de fato acende a velhinha lá para Nossa Senhora. Não tem problema. Eu também não preciso ser um extremista e dizer não quebra isso é do diabo, não sei o que, você vai para o inferno. Então percebam, são duas posições extremistas e erradas, porque não existe verdade em nada que é extremo. Perfeito? Então qual é a visão equilibrada em relação a Maria? É enxergar Maria como um ser humano, como uma pessoa muito boa, alguém que o próprio Evangelho diz que Deus viu graça. Deus viu graça em Maria. Ela é a mãe de Jesus. Ela é alguém que educou o homem que nós seguimos na fé. Ela teve um papel importantíssimo na vida de Jesus, claro. O que não significa dizer que eu tenho que fazer dela um bonequinho de altar e ficar lá peregrinando e castigando meu corpo. Veja como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Maria é exemplo de fé. De uma mulher de fé, uma mulher temente a Deus. E uma mulher muito atenta. Se nós prestarmos atenção nos evangelhos, Maria é uma mulher muito atenta. É ela que vai ser a primeira a dizer para Jesus: olha, faltou o vinho aí na festa, faz alguma coisa. E Jesus diz: não, ainda não chegou minha hora. Fala, vai fazer sim. Não é? É uma mulher muito atenta. E Jesus obedece a mãe. Ou seja, é alguém que nós devemos nos espelhar. Maria tem 1000 qualidades que nós podemos abstrair dos evangelhos, menos as que o cristianismo diz que ela tem. Porque qual é a maior qualidade que o cristianismo católico diz que Maria tem? Ela ter sido virgem. Isso é qualidade, gente? Maria tem 1001 qualidades. Não é isso? Então nós devemos usá-la como espelho, mas entender que ela era um ser humano. Um ser humano. E nós não devemos fazer de ser humanos objetos de devoção. Não.
Porque aquilo que nos aproxima de Deus é o amor ao próximo. Perfeito? Então que nós possamos de fato ficar com essa reflexão. Diante de situações como essa, de figuras como essa, que despertam paixões e ódios, o meu posicionamento tem que ser o posicionamento da ponderância. E de fato entender, espera um pouquinho, na dúvida, deixa eu lá consultar os evangelhos, deixa eu ver o que os evangelhos me falam dessa mulher. E de fato, o evangelho de Lucas, no evangelho de hoje que nós lemos, diz que Deus achou graça em Maria. Que todas as gerações serão chamadas de bem-aventurada, é claro. Por quê? Porque ela deu à luz a Jesus, que é nosso exemplo. E se ele é nosso exemplo, com certeza ela também foi exemplo para ele. Então essa tem que ser a nossa visão sobre as coisas. Uma visão de equilíbrio, para que nós não caiamos no erro da intolerância religiosa. Que é muito triste de ver isso. Gente se degladiando por isso. Né? E entender que não tem nada mais humano, do que manifestar afeto a uma figura que lembra a mãe da nossa própria mãe, mãe da gente. Não é isso? Maria é a nossa mãe. E não tem problema nenhum pensar isso. Ok? Então que nós possamos sair daqui hoje com essa reflexão. Que ela seja exemplo para nós, ela é a mãe de Jesus, e que ela também possa ser a nossa mãe no sentido de escutá-la. De escutá-la. E uma das poucas vezes que Maria diz alguma coisa nos evangelhos, sabe o que ela diz? Fazei tudo o que ele disser. Dizendo a respeito de Jesus. Se nós perguntarmos para Maria, o que nós devemos fazer? Ela vai apontar para o filho e vai dizer, fazei tudo o que ele nos disser. Não sou eu. É ele. É o que ele diz. Perfeito?